Queridos irmãos e irmãs, no último domingo, antes da gente entrar na nossa jornada quaresmal, eu acho que se torna muito oportuno para nós esse Evangelho, tendo em vista que nós já devemos nos preparar, embora a gente não queira que viver cada fase, né? Agora é carnaval, agora é carnaval, mas na quarta-feira nós voltamos para a realidade, e essa realidade, a gente pode já dizer que ela já é preparada através da liturgia que nós estamos celebrando, sobretudo essas palavras que estão contidas no Evangelho de hoje. E eu queria chamar a nossa atenção, chamar a atenção daquilo que nós estamos vivendo, sobre aquilo que o Evangelho quer nos dizer nesse dia de hoje. É preciso a gente olhar para esse Evangelho não com um olhar de crítica, porque Jesus não está criticando a lei, ou os profetas, ou os costumes. Jesus só está se preocupando com aquilo que seja interior. Jesus quer que, na verdade, a gente viva a nossa vida numa unidade, numa integralidade. E é preciso que a gente veja isso, queridos, com um olhar um pouco mais de sobriedade, porque às vezes nós deixamos o nosso coração nos levar para muito longe daquilo que seja essencial na nossa vida. Às vezes a gente pensa que o problema seja só a regra, né? Tem que fazer, tem que obedecer, amar a Deus em todas as coisas, amar seus irmãos, não sei o que. Jesus, ele resumiu toda a lei, os 10 mandamentos, apenas dois. Quais são os dois? Amar a Deus. E depois, amar ao próximo como? Tem parâmetro. Não é de qualquer maneira que nós devemos amar. O primeiro mandamento de Jesus, ele resume os 3 primeiros da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas está relacionado ao quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Não tomar o santo nome dele, e a gente fica jurando, juro por Deus. Faz sinal perfeito. Deus, Nossa Senhora, fica até sabe que não está, a palavra não está conforme o comportamento, não adianta falar isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, tomar o seu santo nome em vão, e também guardar aquilo que seja próprio de Deus. O culto, a liturgia, a participação na vida comunitária, a reunião do seu povo, a missa. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, os outros 7 mandamentos, Jesus resume em apenas mais um. Qual é? Amar ao próximo. Só que veja, não é amar ao próximo de qualquer jeito. Não é. É amar ao próximo como? Como é que você quer ser amado? Destacado? Espero que não, né? Como é que você quer ser amado? Digamos assim, essa é a régua como nós vamos também amar o próximo. E é justamente isso que Jesus está chamando a nossa atenção no Evangelho de hoje, queridos. Jesus não veio abolir a lei, os profetas, mas ele quer levar essa mesma lei à plenitude. Não só no sentido legalista, mas ele quer que o povo entenda no coração. Isso é muito profundo, sabe por quê? Porque ele não quer mexer no nosso comportamento. Tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Não posso tomar essa santo nome em vão. Isso vai regulando em nós o comportamento externo. Eu tenho que ficar bonitinho para agradar todo mundo. Eu tenho que parecer um bom cristão. Eu tenho que parecer um bom fiel. Todo mundo tem que olhar para mim e me ver como alguém que pertence ao catolicismo, ao povo de Deus, a um cristão, a um fiel, né? Alguém que ama a Deus. Então eu preciso externar aquilo que eu estou vivendo. Porque na grande maioria das vezes a gente não está vivendo. E aí, vai externar o quê? Afinal, está conseguindo entender o que eu quero dizer? Como nós vamos amar ao próximo se nós não estamos nos amando? Como nós vamos colocar tudo isso em prática se a nossa vida não está desordenada? O que Jesus quer fazer e colocar em nós, no Evangelho de hoje, é mexer na nossa raiz. Mexer na nossa raiz. Mexer na nossa essência. Mexer na fonte. Tem uma coisa que Jesus falava, inclusive dizia uns dias atrás, nós conhecemos a árvore pelo... Se você planta abacaxi, tu vai colher o quê? Só que tem gente hoje achando que vai plantar abacaxi e colher morango. Como é que faz? Está me entendendo? E assim a gente está vivendo a nossa vida, não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida social, dentro do trabalho, na família.
Nós estamos vivendo tempos muito difíceis porque nós não queremos mexer naquilo que está dentro. Aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci com isso, cresci com isso, vou morrer com isso, deixa assim. É melhor, vamos enfeitar o pavão, né? Vamos viver de maneira externa e não vamos mexer na raiz. Só que está tudo errado. Uma hora a conta não vai fechar mais. E é justamente isso que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Ele quer ir mais profundo. Ele não quer só cuidar do fruto, porque o fruto ele pode até ser cuidado, mas ele vai continuar nascendo toda hora, toda hora, toda hora. Se nós somos bons, nós vamos dar frutos bons. Isso não é viver de aparência, isso é viver daquilo que já é essencialmente nosso, já é nosso interior. Ele diz, né, não matarás, e aqui não é só matar. O que Jesus está provocando em nós é isso. Que a gente pensa assim, né? Nas confissões comunitárias, sabe que eu adoro esse momento, as confissões comunitárias, né? Só que não. Mas nas confissões as pessoas vêm ao encontro do padre, fica 2 horas esperando e diz para ele assim: padre, não tem pecado não. Eu não vou convocar. Então pode ir para casa. Seja feliz, boa Páscoa, né? Só que às vezes de fato a gente não consegue perceber os nossos pecados, porque a gente não consegue perceber o que está ruim mais. A gente pensa assim: eu não matei, não é assim? Eu não matei, nunca menti em ninguém. Só que a gente tem um negócio na nossa boca colado, que se chama língua. Essa, quando está afiada, ela é capaz não só de matar, mas destruir a vida das pessoas. Será que a gente nunca matou? Agora sabendo disso? Será que a gente nunca matou? Quando tu abre a sua boca para fazer fofoca, para falar o que não presta, para falar do outro, inventar uma mentira, acabar com a reputação de um irmão, será que isso não é matar? O que Jesus está provocando aqui em nós não é só a gente viver de aparência, como os judeus e os fariseus viviam, mas ele quer provocar em nós algo interior. Tudo bem, você não mata, mas como você lida com a sua raiva? E para, eu sou explosivo. Eu não mato não, mas eu xingo, eu humilho. Tem alguma coisa errada. E não tem a ver só com o gesto concreto, final de matar. Outra coisa que Jesus provoca hoje é: não cometerás adultério. E aqui o fato que Jesus quer provocar não é só não cometer adultério, é cuidar do nosso desejo. Não, eu nunca adulterei, Pai, então eu vou para o céu. Será? Deus queira. O que Jesus está querendo mexer na nossa raiz, aquilo que está dentro de nós. Tá bom, você nunca adulterou, nunca dormiu com a mulher do próximo, nunca dormiu com o homem do próximo, mas como estão os teus desejos? Não adianta a gente dizer que nunca adulterou, mas no nosso coração a gente está sempre pensando maldade. A gente está sempre alimentando os maus desejos. A gente está sempre olhando para a mulher do vizinho, ou para o homem do vizinho, da vizinha, sei lá, né? Não é isso que Jesus está querendo dizer para nós, querido, só para a gente ficar com aquilo que seja externo. Mas Ele quer que nós olhemos para dentro. Não é só cumprir promessas. É ser inteiro na palavra, ou seja, não há necessidade de prometer, porque é a sua palavra. Isso mostra para nós uma unidade, algo integral. Percebe o que Jesus está procurando em nós no Evangelho de hoje? Está conseguindo entender? Ele não está querendo abolir a lei, ele não está querendo tirar a autoridade de ninguém, ele só quer que os seus vivam de verdade. Toda a ação que a gente produz nunca é do nada. Hoje eu acordei e quero matar alguém. Não, não é assim. Toda a intenção, ela vai começar, toda a ação nossa, ela vai começar com uma intenção interior, uma vontade. O grande problema é que a gente deixa todas as vontades falarem na nossa vida. Você viu agora no carnaval, né? Cuidado, viu? Cuidado. A gente deixa as nossas vontades, os nossos apetites falarem mais alto, e não é assim. Toda a explosão, né, toda aquilo que a gente coloca para fora, começa com alguma coisa mal organizada na nossa vida. E é isso aí que Jesus chama a nossa atenção no Evangelho de hoje. Toda traição, não é só ela, só o fato em si da traição que é ruim, mas toda traição ela já
começa no pensamento que foi alimentado, numa vontade que foi deixada, no silêncio, ninguém está vendo, mas está dentro de mim, não é assim? Quando a gente pensa, quando a gente articula, quando a gente arquiteta. Isso porque a raiz ela vai sempre preceder o fruto, não é o contrário. A raiz ela vai preceder o fruto. Como eu dizia, se você está plantando abacaxi, meu amigo, você vai colher. Se você está plantando o mal, você vai colher o mal. E não adianta a gente viver o tempo todo produzindo frutos bons quando nós somos maus. É tudo aparência. E Jesus não quer que a gente viva de aparência. O convite que Jesus faz para nós hoje é para uma coerência interior. Coerência, sejamos mais coerentes. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Será? Eu amo o próximo. Será? Eu nunca adulterei. Eu nunca roubei. Será? Jesus quer provocar aquilo que está lá no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração. E aqui, Jesus, ele precisa dizer isso para nós, né? A gente não pode viver dividido. Porque isso vai prejudicando a nossa vida, vai prejudicando a nossa fé. A gente vai ficando doente. E a gente nem se dá conta. Nem se dá conta. Ele não está apresentando a lei aqui como faziam os judeus, né? Só para impor medo, para regular as coisas. Não, porque a sociedade precisa disso. Mas isso tudo precisa ser para nós algo natural. Porque nós amamos tanto a Deus que vamos ser obedientes a Ele. E aí os frutos vão vir naturalmente. Ele quer que nós sejamos maduros. Jesus, ele aqui não está endurecendo a lei. Ele quer amadurecer o nosso coração. Ele quer que a nossa vida seja uma vida melhor. Ele não quer controlar as pessoas com a lei, pelo medo. Se você não fizer isso, vai ver quantos cristãos do nosso tempo não fazem isso, né? Ô raça ruim que tem no nosso tempo hoje. Toda hora a gente diz: e vai para o inferno. Meu Deus. A gente precisa entender o que Jesus está provocando em nós primeiro. Não é só o fato final, ir para o inferno, mas a gente também não pode pensar em fazer ou não fazer só pelo medo de ir ou não ir para o inferno. Mas é porque a gente ama em primeiro lugar a Deus. Não é o medo de ir para o inferno que vai nos dizer o que a gente tem que fazer. Porque senão isso vira coação e a nossa liberdade fica onde? O que Jesus está provocando em nós é que nós amemos primeiro. Não é medo, mas Ele está provocando em nós uma organização interior mesmo, a nossa espiritualidade, os nossos sentidos, as nossas vontades. Ele não quer controlar nada, Ele só quer nos conduzir à verdade, que não é a verdade dos judeus. Faz isso para receber isso, deixa de fazer isso para você ganhar um prêmio. Sabe o que Jesus quer provocar em nós no Evangelho de hoje com essas palavras? Uma palavra um pouco longa, mas uma palavra que tem total sentido para nós. Ele quer que nós sejamos responsáveis, ou seja, uma palavra que Jesus provoca para nós hoje é responsabilidade. Jesus está provocando isso em nós no Evangelho de hoje. Ele quer que nós sejamos responsáveis. Ele não quer que um religioso perfeito, porque ele te conhece, ele sabe que é ruim. Ele não quer que você fique ali, está todo ruim por dentro, tua família, um caos, né? Você sabe o que você manda para os outros no WhatsApp ou no Instagram. Deus sabe que você acha que ninguém está vendo. Você acha que está tudo bem. Deus sabe o que você faz. Deus sabe que tipo de mensagem você envia. Deus sabe onde você vai, mesmo que você acha que ninguém está sabendo. E aí depois quer mandar o santão ou a santona. Pelo amor de Deus. Jesus está provocando em nós uma responsabilidade com coerência. Ele não quer a lei pela lei. Isso não importa para Deus. Ele quer produzir em nós responsabilidade. Ele quer que nós sejamos pessoas inteiras, não divididas. No domingo eu estou lá na missa, me fazendo lição, sorrindo para todo mundo. Mas durante a semana eu sou o demônio na minha casa, no meu trabalho. Não é isso. Jesus não quer que a gente viva de aparência. E as incoerências, elas têm que ser
caro, muito alto na nossa vida. A gente vai ficar o tempo todo se cobrando, a gente vai ficar o tempo todo se martirizando. Quando ele fala da raiva, por exemplo, do Evangelho de hoje, ele não está condenando violência, ele não está condenando aquilo que a gente deve ou não fazer. Ele está revelando que quando a gente é agressivo, ou quando a gente mata alguém, isso está reprimindo, isso está manifestando alguma coisa que está reprimida em nós. Os judeus viviam assim, reprimidos pela lei. Só que a gente sabe que aquelas pessoas que são reprimidas, elas não vão viver uma vida saudável. Elas vão ser espremidas ali. Eu tenho que entregar assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que amar a Deus. Você não tem que. Não é se você encara os mandamentos como um peso, como um fardo, se você encara a sua vida religiosa, vir para a missa, participar da missa, vir confessar, ter uma vida sacramental, a vida de santidade, se você encara tudo isso como um peso, uma obrigação, um fardo, está tudo errado. Padre, eu nunca pequei. Aí a gente pensa assim, talvez você está no céu, não é assim? Aí eu vou ter que dizer uma coisa para você: você não pecar é o teu zero. É o teu zero. Faz mais que obrigação ao pecar. Não pecar é o teu zero. Agora, Deus ele quer que a gente progrida. Ele quer que a gente avance. Ele não quer que a gente permaneça o tempo todo as mesmas pessoas. Ele quer que nós sejamos pessoas de verdade. E olha que coisa bonita a gente vê isso, né? Quando aquelas vozes lá dos judeus constroem aquela crença automática, né? Elas vão sempre dizendo assim: olha, precisa fazer dessa maneira, porque senão você vai receber esse ou aquele castigo. Você tem que ser forte. Não demonstre. Quantas pessoas não cresceram assim nas suas educações, na educação em casa, né? Não, você precisa ser forte. Está doendo? Problema. Está acontecendo isso? Deixa mais ali, você tem que ser forte. Não demonstre fraqueza. Se você errou, vai ser castigado. Sentir raiva é errado. Isso a gente sabe. Só que Jesus provoca algo mais interno dentro de nós. Jesus começava dizendo isso: vocês ouviram, agora eu digo de outra maneira. Ele quer confirmar aquela estrutura anterior, mas ao mesmo tempo ele quer fazer com que o povo viva uma vida melhor, mais coerente. Mais coerente. Depois, Jesus diz, né? Eu, porém, vos digo. Aqui Jesus está reconstruindo. Porque não basta a gente construir, não pode, não deve, está errado, está feio, eu não posso fazer isso, porque senão vou comer inferno. E cadê a nossa liberdade? Será que a gente precisa ser coagido? A vida religiosa não pode ser vivida assim. Não pode. A gente vai deixar de cometer o pecado porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou matar o próximo, seja com arma, ou com a minha língua, ou com o meu comportamento, porque eu amo a Deus. E pelo fato de eu amar a Deus, eu coloco em prática aquilo que Ele espera de mim. E não é espera de mim no sentido externo, mas Ele espera de mim no sentido daquilo que eu plantei na minha vida. E aqui, quando Jesus ele reestrutura tudo interiormente a nossa vida, não só de aparência, como vocês ouviram, não matarás, agora portanto eu vos digo, não cometerás adultério, agora eu porém vos digo. Jesus está reestruturando, Ele quer dar uma vida nova para essas pessoas. Jesus ele não está acrescentando nenhuma informação para nada, nenhuma informação. Ele só está promovendo essa reestruturação mesmo, espiritual, mental, para a gente entender que não é só fazer como ele tem que fazer no automático. Olha o que Jesus diz, né? Às vezes a gente pensa que é brincadeira viver uma vida de santidade. Não é. Não é. Às vezes a gente leva para a confissão ou para a direção espiritual aquilo que a gente sempre viu: Padre, eu sempre aprendi que eu precisava agir dessa maneira. Eu sempre aprendi que eu tinha que agir assim. E aí é preciso que a gente diga algumas verdades, né? E eu gosto sempre de provocar com perguntas, porque as perguntas elas vão provocar alguma coisa em nós, viu? Padre, eu cresci aprendendo, eu cresci me ensinar a vida inteira assim. E aí, quando você chega lá no confessionário, direção espiritual,
espiritual, eu preciso dizer, mas isso faz sentido para você? Veja com bastante sinceridade. Faz sentido para você? Eu não vou dizer o comportamento, tá certo? Mas faz sentido para você viver a vida inteira dessa maneira? Isso não é uma opressão, não? E esse tipo de opressão, ou essas opressões, vão desencadear em nós muitas outras mazelas. E aí a gente vai, inclusive, responder, saber por quê? Que a gente está matando, não só com a alma, mas com a língua também. Aí eu preciso perguntar, faz sentido isso para você? Depois eu preciso também provocar, é saudável para a tua alma? É saudável para a tua vida continuar vivendo assim? Eu aprendi isso porque isso, é bom isso? E outra coisa, será que isso corresponde à verdade? Uma coisa é dizer para você aquilo que você tem que fazer a vida toda. E outra é dizer para você, olha, mas isso não é verdade. Ah, mas eu aprendi a vida toda assim. Não, isso não corresponde à verdade. Não, mas eu aprendi isso. E aqui a gente só tem dois caminhos. Ou permanecer nessa ignorância, porque isso é uma ignorância. Ou a gente se libertar. Já que nós estamos sendo provocados, né? Ele pega uma lei externa, Jesus faz isso no Evangelho, tá? Ele pega aquela lei externa, não matar, não roubar, não cometer adultério, e ele quer levar isso para dentro de nós. Não matarás. Ok, não mato. Mas a tua raiva e o teu comportamento irascível dentro de casa quando você é contrariado, ou no trabalho quando você é contrariado. Não adulterarás. Ok, não adultera, pá, então beleza. Mas e os desejos desordenados? Aquela vontade, aquele impulso, aquele bate-papo que ninguém está vendo. Olho por olho, dente por dente. É a violência que Jesus provoca em nós? Será? Claro que não. Por isso que eu digo, ele quer tirar do comportamento que a gente externa, muitas vezes errado, e ele quer levar lá para a raiz. Porque a gente pensa, como eu dizia no início, que é só o fruto que importa. O que importa é o que eu estou entregando, o fruto que eu estou apresentando. Não é. E olha que bonito, por fim, que Jesus fala para nós. É uma ruptura que é necessária no nosso tempo hoje. Eu, porém, vos digo, Jesus se coloca como referência. Não é mais os judeus que dizem, se você fizer isso, você vai ter, mas é Ele. Isso aqui toca uma questão de autoridade. A autoridade de Jesus não é só pela imposição. Tem que fazer, tem que acontecer. A autoridade de Jesus é por uma proximidade, porque Ele nos conhece. Ele sabe aquilo que sai de dentro do nosso coração. Isso vai provocar em nós um amadurecimento espiritual. E a gente precisa sair da estaca zero do não pecar para começar puros e frutos. Toda transformação, queridos, principalmente essas que Jesus trouxe para nós no Evangelho de hoje, ela vai exigir para nós um confronto. Nós não precisamos e não podemos nos comportar como os judeus daquele tempo. Só que diante de tudo isso, como é que a gente sai? Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente enfrenta todas essas realidades? Ele quer que nós olhemos para dentro. Ele não quer que a gente só olhe para fora. Jesus, ele não está esquecendo, excluindo lá no passado. Jesus está querendo que a gente olhe para frente. Ele está chamando a cada um de nós para uma camada mais profunda. Não na exterioridade ali do não matar, não roubar, não cometer adultério. Ele quer ir mais além. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ao olhar para esse Evangelho, perceber que a gente precisa mudar dentro. Mudar dentro. Quando Jesus fala que o seu sim seja sim, não é só sobre jurar, mas é para que a gente viva de verdade. Não adianta a gente dizer sim na igreja e não lá fora. Quando a gente está na igreja, numa pastoral, num movimento, participando da missa, ou fazendo alguma coisa pela igreja, a gente não eu sou contra o aborto. Mas aí lá no teu trabalho, no teu meio social, você diz assim, depende.
É esse tipo de unidade que Jesus está provocando em nós. Eu dei um exemplo, mas eu espero que você possa colocar isso em tantos outros. Jesus diz: se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, arranca. Vejam como Jesus está provocando que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Não é no fruto, é na raiz. Para, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Vai começar a olhar a tua vida, olha no espelho. Começa a se perguntar por que você não está amando a Deus. Quais são as outras coisas que têm tomado o lugar de Deus? Padre, eu não estou conseguindo ser fiel à minha esposa, ao meu esposo. Vai começar a olhar a tua vida e ver por que isso acontece. Pensamos a intercessão da Virgem Maria, queridos, por nós, nesse dia, para que sejamos pessoas unidas. Em primeiro lugar, com a gente mesmo, e depois também o que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.